no mundo, salvo e condenado, só. E a quantidade de condenados, pelo que a gente vê na Bíblia, é 90% no mínimo, 10% só de salvos. Eu consigo ver isso muito claramente na Bíblia e ver na prática. Então, a oração da fé que Deus ouve, como nós vamos falar hoje aqui, com base na oração de Jesus, na sua agonia, como eu já disse para vocês, foi por causa de conversas com irmãs daqui da igreja, ou não, de outras igrejas, sobre oração. Aí a gente fica muito preocupado, meu Deus do céu, esse povo pensa que com oração a gente manipula Deus. E o pior é que Deus dá a impressão que foi manipulado mesmo, Ele atende a oração. Ele atende a oração. Então a oração da fé que Deus ouve, Marcos 14, 32, 42. Evangelho de Marcos 14, 32, 42. Na minha Bíblia tem um títulozinho que não faz parte do texto bíblico. Isso aqui quem colocou foram os editores da Bíblia, para facilitar a leitura da gente. Está escrito Jesus no Getsemane. Acompanhem, por favor. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai. Abba e Pai são a mesma coisa. Abba quer dizer Pai. Ele escreve aqui numa língua e na outra para entender. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, irmãos, essa oração, esse texto, está escrito em Mateus e está escrito em Lucas também, não é? Muito pequenas diferenças. Então, repetindo o que eu disse para vocês, por causa de conversa com 3 irmãs daqui da igreja e de outras igrejas, o que eu ouvi dessas irmãs sobre oração, por causa disso, nós vamos tratar dessa oração de Jesus em sua agonia no Getsemane, poucas horas antes da sua crucificação. Como vemos em sua oração, mesmo apavorado, ele diz aqui, angustiado, ele diz aqui, profundamente triste, ele diz aqui, ele sabia que o Pai o ouvia.
Só que ele tinha como objetivo único honrar, que quer dizer obedecer o Pai, glorificar o Pai, obviamente com uma obediência sem reservas, inclusive a de ir para uma cruz, a de carregar toda a ira de Deus sobre ele. Eu já disse para você aqui várias vezes, o terror de Jesus não era ir para a cruz. Os dois ladrões foram para a cruz junto com ele, não estavam nesse terror todo. Todo dia o Império Romano crucificava alguém lá. O terror de Jesus era de aguentar sobre ele a ira do Pai por causa dos pecados do mundo todo. Era esse o terror. Quando ele diz, afaste de mim esse cálice, vá lá no Velho Testamento, nos profetas, que você vai ver qual era o cálice. Era a ira de Deus. Então, irmãos, ele queria que a vontade do Pai fosse feita acima de tudo. Era assim que ele orava com fé que seria ouvido. Sobre oração, irmãos, em especial sobre as famosas reuniões de oração, ritos tradicionais das igrejas fazem parte do programa da igreja, dia tal, dia de reunião de oração. Os irmãos sabem o meu discernimento sobre isso. Na totalidade dos casos, segundo o meu discernimento, e eu tenho 67 anos nessa história, os ditos evangélicos participam de tais reuniões não como adoradores para adorar, para honrar o Senhor, para querer fazer a vontade do Senhor, mas todos participam como frequentadores de ritos religiosos que são presentes em todas as religiões. Todas. Religiões têm seus ritos religiosos, oração, algum momento de oração. Todas as religiões têm. E essas pessoas participam desses ritos simplesmente na tentativa de resolver seus problemas. Problemas causados por eles mesmos. Problemas pessoais, acalmar suas emoções abaladas por algum motivo. Ninguém me ama, ninguém me quer. Como se Deus existisse apenas para isso. O que evidencia falta de conversão verdadeira, tanto dos pastores que coordenam essas reuniões, como dos frequentadores. Não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Aí eu quero mostrar para vocês, eu já falei para irmãos aqui, que isso não é novidade não, isso já tinha lá no tempo de Paulo. Em 2 Timóteo capítulo 3, escrevendo ao seu discípulo para que ele cuidasse das igrejas e tivesse discernimento para cuidar da igreja, Paulo diz ao seu discípulo Timóteo, saibas tu, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ignorantes, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos de Deus, traidores, atrevidos, enfatuados, antes inimigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder. Foge destes também. Ele estava falando aqui claramente no texto dos falsos mestres dentro da igreja. Pois entre estes se encontram os tais pastores, entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, naquele tempo não existia templo, era nas casas, os cultos, e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões. Essas reuniões de oração, quase 100% dos frequentadores são mulheres, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O homem estava falando aqui dessas reuniões de oração. Já existia no tempo dele. Então, irmãos, sobre oração nós já pregamos aqui. Ensinamos constantemente. Além de deixar uma mensagem fixa no boletim aqui o tempo todo. Orações. Sobre este assunto, eis as ordens bíblicas. Jesus. Quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te responderá.
Jesus dá ensinamento nesse momento aqui para os seus discípulos, dizendo como é que vocês devem orar. Esse é o único ensinamento da Bíblia toda sobre como orar. É esse ensinamento que Jesus deu aos seus discípulos. Há várias ordens de orar, orar pelas autoridades, orar por todos os homens, orar uns pelos outros. E são ordens para orar. Como orar? Só Jesus ensinou. Está aqui. Aí tem orais pelos que vos perseguem, inclusive. Jesus mandou vigiar e orai para que não entreis em tentação. Ele disse aqui agora. Orai sem cessar. Paulo diz isso aos Tessalonicenses. Orai pelas autoridades. Paulo diz isso através de Timóteo lá. Orai uns pelos outros. Tiago diz isso. Por que então a gente não obedece o que está escrito na Bíblia e passa a obedecer tradições religiosas? Porque o que Jesus ensinou não serve. Serve o que a igreja inventou. Quem mandou a igreja inventar alguma coisa? Jesus não foi. Os apóstolos também não. Está aqui no boletim há anos. Isso aqui. Se alguém já leu uma vez e se esqueceu. Depois não lê mais. Então, olha, irmãos. A oração, como o Senhor Jesus ensina, ordena e demonstra, é um dos meios de graça e uma das maiores bênçãos que Deus nos concedeu para estarmos a sós com Ele. Oração é coisa individual. Não estou dizendo que é proibido fazer uma reunião com alguém em algum momento. Agora, reunião institucionalizada e é tal, culto de oração. Isso é palhaçada. É momento para estar a sós com Deus na sua total dependência. Principalmente quando sabemos que ainda não compreendemos todas as coisas que nos acontecem, como nós pregamos aqui algum domingo atrás aí. Jesus dizendo a esse mesmo discípulo, tem coisa ainda que vocês não podem suportar. Vocês só vão saber depois. O Espírito Santo vai fazer vocês, vai levar vocês a toda a verdade. Lembram? A gente pregou aqui em João 16? Então tem coisas que acontecem com a gente que a gente não entende. Então eu tenho mais é que cair diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda nesse momento. Tem que reunião de oração coisa nenhuma. Isso é coisa pessoal sua. Se há alguma tentação que você está passando, algum perigo que você está passando, alguma coisa, chame algum irmão para orar, é possível sim. Procure um pastor, um presbítero, é possível sim. É necessário, aliás. Alguém que fortaleça junto com você, isso é bíblico. Então, meus filhos, olhem só. Nós ainda não entendemos tudo o que nos acontece. Aí Deus abre um canal de comunicação direto com Ele, que sabe tudo o que acontece, para a gente falar com Ele. A sós, vá para o teu quarto secreto. Ordem de Deus, vá para o seu quarto secreto. Teu Pai que te vê, não é que te ouve não, é que te vê em secreto. Vai atender a tua oração. Por que o que o Senhor Jesus ensina não serve? Como Jesus ensina e demonstra, irmãos, é na oração que nós temos um momento de adoração mesmo ao nosso Senhor, sozinho ali com Ele, meu Senhor, Tu me conheces, Tu sabe. Em reunião de oração pública, você está orando muito mais preocupado do que as pessoas estão escutando, do que o que Deus está escutando. Não adianta alguém negar. Entregamos a Ele tudo em oração. Senhor, Tu me conheces, Tu sabes, Tu me sondas, como o salmista diz. Eu estou aqui diante de Ti. Confessando, Senhor, eu sou incapaz, mas Tu tens todo o poder. Senhor, eu não sei o que está me acontecendo, nem porquê, mas Tu tens toda a sabedoria. É por isso, Senhor, que eu entrego a Ti em oração. Seja feita a Tua vontade, realmente. O Senhor vai me dizer por que está acontecendo isso e para quê. Uma coisa eu sei, meu Senhor, é para que eu Te glorifique. Segundo o texto que nós lemos, irmãos, nós podemos ver que naquela ocasião, sendo Deus, Jesus sabia o que estava acontecendo e o que estava para acontecer. Mas como o homem estava apavorado, porque ia cair sobre ele, homem, a ira de Deus, o Criador, por causa dos pecados. Ele sabia disso.
Ele sabia, inclusive, o que estava para acontecer. O quê? Como Deus é justo, ele sabia que a ira do Pai ia se abater sobre ele por causa do pecado. A alma que pecar, esta morrerá. Ele não pecou, mas ele ia carregar o pecado de todo mundo nas costas. Ele sabia, olha em cima aqui, tu és fiel, Senhor, como é que nós cantamos ainda agora? Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Jesus sabia disso, de verdade. Ele sabia que o Pai disse, a alma que pecar vai morrer. E isso ia se abater sobre ele de uma vez por todas ali. Ele sabia disso. Seus discípulos, não. Pregamos aqui há 2 domingos, vocês não sabem tudo ainda não e nem têm condição de saber. Então, irmãos, olha só. Por isso, ele orou em entrega total a Deus, Pai. E a sua oração da fé dissipou o terror que ele estava. Ele disse ao discípulo, eu estou aterrorizado. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. O anterior. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Como é que Deus ficou tomado? Não, não foi Deus, foi o homem, Jesus. Versículo 32 a 34. Vamos ler de novo. Então foram ao lugar chamado Getsêmani, ali chegados, disse Jesus a seu discípulo, preste atenção nisso aqui, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Ele não disse, vamos fazer aqui uma reunião de oração, que eu estou precisando de oração. A oração era dele. Era ele que estava passando aquela angústia, ele sabia o que ia acontecer, aqueles caras não. É por isso que eu digo, meus irmãos, às vezes em reunião de presbitério, de alguma coisa, ora aí, irmão, ora aí, não sei o que, isso não vale nada essa oração, meu amigo. Está no seu coração isso? Não, você vai dizer apenas para as pessoas ouvirem. Quem mandou você orar? Senhor, abençoa a nossa reunião, nós só queremos, tudo que nós fizemos aqui é para a tua glória. Isso é tudo falso. Isso não está no coração dessa pessoa. Ele orou ali porque foi necessário fazer aquela oração. Tudo institucional. Jesus não pediu para os... Oi, esses meninos. Tinham lá 11. Judas já tinha ido fazer. Orem por mim aí que a situação está meio difícil. E adiantar o que a oração desses camaradas? Ele não sabia o que estava acontecendo. É por isso que a oração é algo íntimo. Nem eu, às vezes, sei o que é que está acontecendo. Então eu vou... Meu pai, o que é isso? Então, meus filhos, olhem só. Já vimos aqui, no versículo 32 e o 34. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ele não disse ficai aqui orando. Foi ficai aqui e vigiai. Por quê? Porque ele sabia que Judas tinha saído para ir buscar a polícia, como a gente diz aqui. Os camaradas não sabiam. Num dos evangelhos está dizendo que quando ele mandou Judas, olha, vai fazer o que tu tem que fazer logo. Eles imaginaram que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa, porque era ele que tinha a bolsa do dinheiro. Eles não sabiam nada do que estava acontecendo, nem o que ia acontecer. A oração deles ia adiantar o quê? Vocês nem sabiam pelo que estavam orando, se fosse o caso. Jesus não pediu para eles orarem. Então, irmãos queridos, olhem só. Jesus sabia de tudo o que estava acontecendo. Somente lá no versículo 42, quando ele voltou pela 3ª vez, já calmo, já havia orado 3 vezes ao Pai a mesma oração e sabia que ia ser feita a vontade do Pai. A oração da fé. O que é fé? Conhecimento da vontade de Deus e obediência com base nesse conhecimento. É esse que é o escopo geral de fé. Pois ele já voltou calmo. Vocês continuam dormindo? 3 vezes. Basta. Ele já tinha dito na 2ª vez, vigiai e não estavam vigiando.
E orai para quê? Para que não entreis em tentação. Ele sabia o que ia acontecer e sabia que eles iam entrar em tentação, inclusive traí-lo, abandoná-lo. Ele sabia de tudo isso. Mas os discípulos não. No 42 é quando ele realmente manda orar. No 38, aliás. Vigiai e orai. Não é a mesma coisa. Vigiar e orar não são a mesma coisa. Eu vou explicar aqui. Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você pode vigiar sem estar orando, assim como pode orar sem estar vigiando. Sua oração não vale nada. Então ele tem que prestar atenção nesses dois aspectos. O Senhor abordou os dois quando mandou isso para eles. Que coisa impressionante, irmãos. Naquele momento, numa demonstração da sua humanidade, Jesus precisou do apoio dos seus amigos. Lembra, ele tinha os 12 discípulos, um já foi, ficaram 11, e vocês sabem que sempre desses 11 ele tinha 3 mais chegados, que eram os irmãos João e Tiago e Pedro. Esses eram mais chegados. Então ele precisou dos seus amigos, mas inclusive estes mais íntimos, que ele chamou mais para frente uma coisinha. Ele deixou os outros lá e disse, olha, ficai aqui e vigiai. Aí chamou os 3 mais chegados, vocês venham aqui comigo. Foram mais à frente. Aí ele disse também, fiquem aqui que eu vou ali orar. E se adiantou. Lucas diz que ele se adiantou a distância de um tiro de pedra. Isso é mais ou menos 30, 40 metros, aproximadamente. 50 metros se o carro for bom de jogar. Ele foi orar sozinho, ele fez isso outras vezes, com os seus discípulos. Inclusive no Monte da Transfiguração. Ele se afastou um pouco para orar. Né? Então, irmãos, olhem só. Por que o exemplo de Jesus não serve? Porque eu me sinto bem numa reunião de oração. Onde é que está Deus nessa história? No seu ego. Então, que coisa impressionante, irmãos. O Senhor precisou dos seus amigos e eles farraparam. Por quê? Não tinham discernimento da gravidade da situação provocada pelo pecado. O que Jesus estava enfrentando ali era a maldição do Pai sobre ele por causa do pecado da humanidade. Ele não tinha discernimento disso, não. E também não tinham discernimento da solução providenciada por Deus na pessoa daquele homem que estava ali com eles. Já vimos aqui várias vezes, e ainda hoje vimos isso. Eles imaginavam que Jesus era o Messias, sim, mas Messias tipo Davi, que vai nos livrar do Império Romano e vai ser um grande general. A mãe de João, ou o próprio João, um evangelho diz que foi a mãe, outro diz que foi ele, meu irmão. Chega assim, quando tu vier, não tiver o teu reino aí, nos dá um lugarzinho aí de ministro da Justiça e outro de ministro da Economia. Eu quero os cargos mais importantes, aí um de um lado ou do outro. Um evangelho diz que foi a mãe deles que pediu, outro evangelho diz que foram eles mesmos que pediram. Eles nunca entenderam. E como nós vimos na pregação de 2 ou 3 domingos atrás, nós vimos isso aqui, lá em João 16. Vocês não têm ainda condição. Vocês não sabem ainda não. Vão saber depois. Então, meus filhos, prestem atenção. Os grandes amigos do Senhor, naquele momento, não estavam em sintonia com Ele. Eles não se envolveram na agonia de Jesus, sequer perceberam que Jesus estava naquela agonia tão grande. Ficai aqui e vigiai, enquanto eu vou ali orar. Voltou, os caras estavam dormindo. Ou seja, eles não tiveram qualquer empatia com o Senhor Jesus, não tinham a menor noção do que era que estava acontecendo. Vai adiantar o quê a oração de um animal desse? Como vimos, irmãos, foi João 16, pregou há 2 domingos atrás. Eles não tinham condição de saber aquilo. Naquele momento, pela falta de discernimento da gravidade da maldição resultante do pecado e da única solução providenciada por Deus, mesmo vendo a agonia do seu mestre, ele disse para eles. Ouviram as palavras dele. Eles não ficaram apavorados como o Senhor Jesus estava, não ficaram angustiados como o Senhor Jesus estava, nem profundamente tristes até a morte como o Senhor Jesus estava. E por isso não foram capazes de vigiar, muito menos de orar. 34, nós já lemos aqui. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai.
Ele não disse para eles orarem, não. Ficaram, vigiem. O bandido vem aí com a polícia. Fiquem vigiando aqui enquanto eu vou ali orar. Voltou dormindo pela terceira vez. Segunda vez, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque vocês não estão sendo capazes sequer de vigiar. Então fiquem em oração para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos ver o que é isso. Irmãos, prestem atenção. Aqui, mais uma vez, eu quero lembrar as tais reuniões de oração. Como o Senhor Jesus ensinou, ordenou e praticou, a oração, em princípio, eu repito para vocês, é algo individual, é algo íntimo, eu e Deus. Não é plateia, não. E Jesus disse tão claramente, olha, esses babaca fariseu aí é que ora para todo mundo ver, para ser louvado pelos outros, já receberam a glória deles. Não é isso que eles queriam? É só isso mesmo. Eu conheço gente que é popstar em reunião de oração. Toda reunião de oração ele está lá, porque ele faz aquela oração arrebatadora, que todo mundo diz, eita, que a oração dessa irmã. Eu já vi isso tantas vezes. Já estive em um culto, na igreja, a maior igreja que tem aqui, o próprio pastor pediu para uma irmã orar. Essa irmã estava presente lá, segundo ele, era uma missionária, não sei de onde. Ele mesmo pediu para a irmã orar. Irmã, vamos orar com a irmã tal. Ele já tinha dito que a missionária estava lá, ela estava lá no meio da plateia. Aí eu vou pedir para a irmã missionária orar. Foi o pastor que pediu. Essa irmã começou a orar. E essa irmã foi aumentando a potência do som, e botando bateria e mais bateria nova, e o som foi aumentando a oração. E eu estava uma coisa, pastor, tá bom, irmão, tá bom. Ele viu que era um espetáculo. O pastor discerniu que aquilo era um espetáculo da irmã para a igreja. Não sei se algum irmão aqui estava presente nesse culto. Eu já contei algumas coisas aqui dessa igreja, que eu vinha de Sapé. Eu não conhecia João Pessoa, eu era gerente de Sapé, eu vinha de lá para o culto no sábado à noite aqui. E já contei algumas coisas que aconteceram lá, que teve irmão que disse, eu estava lá. Eu vi isso também, depois para você ver que eu não estou mentindo. Então, irmãos, olhem só. É preciso tomar muito cuidado, nós somos pecadores. Mas os irmãos, porque dizem que são crentes, se esquecem disso. Até os discípulos, Jesus disse, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, olhem só. O Senhor ordenou. A oração, em princípio, é algo íntimo. Em seu ministério como mestre, nunca o Senhor Jesus fez uma reunião de oração com os seus discípulos, nem ordenou que eles fizessem. Presta atenção. O que eu estou condenando aqui é a institucionalização de reunião de oração, como se isso resolvesse os problemas da igreja. A igreja que não tem oração não tem poder. Isso é heresia. Deus só ouve a oração da fé. Ou então até de demônio, se for o caso, conforme o seu propósito. Mas nós estamos falando aqui de oração de crente. Irmãos, o Senhor Jesus já havia falado para esses seus discípulos, pelo menos 3 vezes, como está o relato de Mateus, relata, 3 vezes ele dizia que ele ia ser entregue para ser crucificado. Eles nunca entenderam isso. Está em Mateus 17, Mateus 20, Mateus 26 está escrito isso. Por isso Jesus lhes mandou que vigiassem. Os ímpios estão vindo aí para me prender, para me matar. Eles não sabiam não, ele já tinha dito 3 vezes. Vigiai. Ele nem mandou orar no princípio. Ficai aqui vigiando enquanto eu vou orar. Aí quando voltou eles dormindo, peraí, vocês não foram capazes de orar 1 hora só? Vigiai e orai. Agora sim, normalmente as pessoas pensam que esse vigiar e orar são irmãos gêmeos um do outro, tem que ser um do outro. Não é não. Vigiar, ele já tinha dito para eles vigiarem, eles não vigiaram. Aí agora, olha, eu mandei para vocês vigiar, orai, para que não entreis em tentação. Porque o Espírito está pronto. Vocês foram meus escolhidos, sem dúvida nenhuma são salvos. Mas a carne é fraca. Está aí, ó. A demonstração da fraqueza. É isso que o homem está dizendo aqui. Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção.
Naquela ocasião eles precisavam vigiar fisicamente. Ficar acordados fisicamente enquanto Jesus estava orando. Porque o perigo está chegando aí, os soldados. Mas quando Jesus viu que eles não tiveram condição sequer de vigiar, aí disse, olha, orai. Orai, para que não entreis em tentação, para não se escandalizar com a minha prisão. Pedro tentou impedir, o valentão puxou lá sua peixeira. Jesus de novo disse, basta. Que nem ele disse aqui, quando ele chegou lá no final, que ele disse, olha, basta, não quer mais vigiar, nem orar, nem nada. Vamos embora, porque os homens já estão chegando aí. Quando os homens chegaram, Pedro de novo, valentão, ele disse, basta, guarda essa tua faca aí. Ou não sabes que a Escritura tem que se cumprir? Ele não tinha entendido nada. Vai adiantar o quê? A oração de quem não entende nada. É o que acontece nas igrejas. Os tais evangélicos não têm a menor noção do que é evangelho. Então, irmãos, iam prender aqueles que eles consideravam o Messias. Messias é aquele que pode nos salvar, nos livrar do que estiver acontecendo. No caso da escravidão, do domínio romano. Nosso Messias ia ser preso. Apanhar, adoidado na frente dele, ser cuspido, esbofeteado, arrastado. Aí Jesus disse, vigiai. E agora, orai, para que não entreis em tentação. Pouco antes, Pedro tinha dito que era o bambambam. Está aqui, logo, pouco antes aqui. Então lhes disse, versículo 27, um pouco antes do que nós lemos, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, o fanfarrão, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes de que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Ele teimou com Jesus, mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Foi por isso que o homem disse, orai, para que não entreis em tentação. Todos vocês vão se escandalizar com a minha prisão daqui a pouco. E muito mais ainda com a minha morte. Ele sabia. Então, meus filhos, Pedro, corajoso, você já sabe o que aconteceu. É por isso que, especialmente Pedro, o presunçoso, o pretensioso, várias vezes aconteceu dele teimar com Jesus. Uma delas, Jesus o chamou até de demônio, arreda Satanás. Obviamente, Jesus não estava chamando Pedro de Satanás, ele estava dizendo, tu estás sendo usado por Satanás nesse momento. O presunçoso, e não somente ele, mas todos, como nós vimos aqui, todos eles precisavam permanecer firmes em oração para não se escandalizarem com o que estava para acontecer. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai ele já tinha mandado, eles não obedeceram. Agora vigiai e orai também, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. Jesus sabia o que estava acontecendo e o que estava para acontecer. Seus discípulos, não. A gente aprende aqui que nos momentos de tribulação, esses momentos de tribulação e agonia, são muito perigosos para entrarmos em tentação. Procurar dar um jeitinho. Eu vou dar um jeitinho de superar esse negócio aqui. Mesmo o Espírito estando pronto, como Jesus disse, mesmo você sendo crente, já fomos salvos, a carne continua fraca, nós continuamos pecadores. E carecemos tanto da graça de Deus, daí a importância da oração como canal que Deus abriu para a gente entrar em contato direto com Ele. Não precisa de ninguém para isso. Se eu precisar, eu vou saber. Jesus precisou do apoio dos amigos lá só para vigiar, nem isso eles conseguiram. Irmãos, eu já mostrei para vocês aqui o que eu nunca vi nenhum pastor dizer.
Nunca eu vi isso. Até mesmo João Batista, o último profeta, o precursor e anunciador de Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até João Batista correu o risco de entrar em tentação e pecar por causa das tribulações. Lembram? João foi preso, depois de anunciar Jesus e fazer o seu batismo para arrependimento, anunciando Jesus, ele sim vos batizará com água e com o Espírito. Pois é, mas o homem foi preso. E era até parente de Jesus, como a gente sabe. Jesus não disse uma palavra contra a prisão de João. O homem já estava preso lá há quase 2 anos. Jesus não fez absolutamente nada para tentar soltá-lo. Aí ele mandou perguntar pelos seus discípulos, que iam lá. Para ele mandar perguntar pelos seus discípulos, senão que esses discípulos dele iam lá visitá-lo na cadeia. Mandou perguntar, olha, vão perguntar para ele se ele é o Messias mesmo, ou se nós temos que esperar outro. Caramba, meus irmãos, João Batista correu esse risco de se escandalizar com o Senhor. Eu estou preso aqui há quase 2 anos e esse homem que eu digo que é o Messias ainda é até meu parente. Não faz nada. Aí Jesus mandou dizer pelos seus mensageiros, vão e digam a ele o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os mudos falam. O que era isso? Cumprimento da profecia lá de Isaías 61. E ele mesmo pregou lá na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a levar boas novas aos quebrantados, a levar visão aos cegos, a libertação aos encarcerados. Vão lá e digam para ele que vocês estão vendo tudo isso acontecer. Isso é bastante para ele saber que eu sou o Messias, sim. Quando eles já iam, deram a volta para voltar, Jesus disse, digo mais uma coisa para ele. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Jesus mandou um recado para João. Ore, porque a carne é fraca. Ore, para não entrar em tentação. Sabe o que foi que Jesus fez para o João Batista? Nada. Teve a cabeça cortada e pronto. Deus sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer. A nossa parte é só orar, se for o caso. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Digam isso para João. Até João, no momento de grande tribulação, diga, isso é o Messias mesmo ou não? Porque não é possível um negócio desse. Eu já estou preso aqui há 2 anos quase e ele não diz nada, não faz nada. Detalhe, quando mataram João, disseram para Jesus também, cortaram a cabeça de João. Jesus não disse nada, de novo, do mesmo jeito. Ele sabia que tudo aquilo ia acontecer. E sabia por quê. Então, irmãos queridos, prestem atenção. O momento de tribulação é perigoso, exatamente porque, mesmo o espírito estando pronto, a carne é fraca. E carecemos da graça de Deus, como vemos que até João Batista passou por esse momento de fraquejar. É isso, irmãos. Nas dificuldades, devemos vigiar, dependendo da tentação. Se essa dificuldade for tribulação, aliás, se for uma possibilidade de tentação, aí a gente deve não apenas vigiar, orar também. Eu já falei para vocês que eu tive a oportunidade de me meter em negócios para ganhar muito dinheiro, mas eu sabia que o negócio não era certo, digamos assim. E pela graça de Deus, por vigiar, sabendo quem era, ou onde era o negócio, e orar, Deus me livrou da tentação. Eu disse, não, eu não, você é burro, sou burro, não vou entrar. Não quero ficar rico desse jeito. Graça de Deus, irmãos, graça de Deus. Eu vigiei, procurei saber a situação da empresa em que eu estava me metendo, e orei. E Deus foi bom comigo. Já disse para vocês, eu fui dormir com aquele negócio na cabeça o tempo todo. Salmo 62, eu acho que é. Eu já contei para vocês essa história aqui, mas é bom contar de novo, certo? Salmo 62, e eu com aquele negócio na cabeça, Salmo 62, ou é 26, deixa eu ver aqui. Eu só sei que eu fui dormir esse salmo na cabeça, é o 26, 62 é uma inversão.
Eu fui dormir, fiz minha devocional, minha oração, mas de vez em quando, sabe? E fui dormir, mas não fui ver o que era esse salmo. Quando foi de manhã, eu saindo, todo bonitinho, para ir assinar o contrato da sociedade, lá nessa empresa que eu ia entrar como sócio. E cheguei na porta, despedindo de Margarete, o beijinho para despedir, Salmo 26. Maga, pega minha Bíblia ali. Maga foi lá, pegou a Bíblia e abriu Salmo 26. Versículo 4. Não me tenho assentado com homens falsos, e com dissimuladores não me associo. Só fiz fechar a Bíblia, peguei o telefone e liguei para o sujeito lá. Digo, olha, eu não vou mais. O que foi? Não vou mais. Não vou mais fazer a sociedade. E diz por quê. Você sabe que eu sou crente. E eu investiguei a sua empresa. Está cheia de rolo fiscal e os cambal. Então, irmãos, é isso. Vigiar é uma coisa, orar é outra. Uma coisa, inclusive, pode existir sem a outra. Você pode orar sem estar vigiando coisa nenhuma, só da boca para fora. Jesus disse isso e Deus também lá. Esse povo me louva só com os lábios, mas o coração está distante de mim. Eu recebi visita de pastores lá em casa. Aí conversando e tal. Paulo sabe quem é o pastor. E contando muita piada. O cara não tem nada a ver com pastor, não tem, mas é pastor, fazer o quê? Contando muita piada. Às vezes chamando até palavrão. E tudo. Aí na hora de sair, tá, irmão, eu vou orar por você, eu vou orar por você. Eu digo, meu Jesus, essa oração serve para quê, meu Deus do céu? Mas tá, deixa ele orar. Deixa ele orar. Então, meus filhos, prestem atenção ao discernimento, ao julgamento. O que é que a Bíblia diz? O que é que ela ensina? Nós precisamos orar, irmãos, de acordo com a revelação que Deus nos deu na sua própria palavra. Oração que não tem base clara nas Escrituras, não é apenas uma tolice, é muito mais, é idolatria. Você formatou um Deus para você mesmo que não é o Deus da Bíblia, então isso é idolatria. O seu Deus não é o Deus da Bíblia, é um Deus seu, que faz a sua vontade, que ajuda você sempre. Olha, eu falei com um irmão, ele disse, cara, é presbítero, da igreja presbiteriana. Aí ele me contando, minha mulher é uma mulher de oração, minha mulher, tudo ela ora, todo mundo ela ora. Pastor, vou lhe contar uma coisa que eu sei que o senhor não acredita, que eu sei o que é que o senhor acha de oração. Olha, o pessoal já sabe que eu sou contra oração, não sou contra oração, eu sou contra idolatria. Aí, mas olha, minha mulher, para você ter uma ideia, minha mulher é uma mulher de oração, até onde ela vai chegar na cidade, o senhor sabe como é difícil o estacionamento, todo lugar que ela vai chegar, ela ora a Deus, e na hora que ela está chegando, Deus abre o estacionamento para ela. E pronto, Deus agora é flanelinha. Deus agora é até flanelinha. Aí eu disse, mas rapaz, é mesmo? Onde ela vai chegar, ela vai orando, quando ela chega, abre um estacionamento para ela na hora. Eu digo, meu Deus do céu, esse senhor não acredita nisso. E vai ver que pode ser mesmo. Pode ser que aconteça mesmo isso. Pela eficácia de Satanás, como Deus disse, eu mandaria a operação do engano para quem não dá crédito à verdade. Não está escrito isso? Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção. Isso que eu estou fazendo tem base bíblica. Está de acordo com os ensinamentos bíblicos sobre oração? Eu tenho essa intimidade mesmo com Deus? Ou é só aqui na reunião com esse povo? Nós temos que orar de acordo com a revelação da salvação que nós já recebemos, se recebemos, como Paulo diz mais de uma vez, esse se nas cartas que ele fala. Salvação que recebemos de Deus em Cristo Jesus, e o Senhor Jesus ensinou como é para orar. É o único ensino que tem em toda a Bíblia sobre como orar, é o ensino de Jesus. Por que isso não serve? Ele foi para o seu quarto secreto orar todas as vezes. Qual era o quarto secreto dele? Se afastou um tanto dos discípulos e ficou lá sozinho com Deus. O que ele ensinou, ele fez. Então, meus filhos, nós temos que prestar atenção. Nós temos que orar a Deus Pai em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, que implica estar de acordo com a palavra inspirada por Ele, a fim de que não nos escandalizemos realmente com as coisas que acontecem à nossa volta. Nós podemos nos escandalizar, até duvidar de providências de Deus para conosco.
esquecendo que esse mundo jaz no maligno e nós vivemos nele. Não somos mais dele, mas estamos no meio dele do mesmo jeito. Então o carro que passa ali por cima de uma poça d'água e joga lama numa pessoa que não é crente, se eu estiver junto daquela pessoa, eu vou receber a mesma lama. Não vai enlamear só o que não é crente, eu porque sou crente, não vai pegar em mim essa lama. Isso é loucura. Nós estamos no mundo. Ou vocês pensam que não tem nenhum crente na Ucrânia, que estão morrendo com os bombardeios lá do outro, ou vice-versa. Na Rússia também. Tem crente morrendo lá também. Tem crente morrendo na Síria, que já faz bem uma década que o presidente mata lá o povo e a ONU até esqueceu, a televisão esqueceu, ninguém fala mais. Continua lá. As coisas vão mudando, vão saindo de moda. Daqui a pouco, se demorar muito tempo, sai de moda essa história da Rússia com a Ucrânia e aparece outra coisa. Guatemala, não sei quem, algum lugar desse aí. Então, meus filhos, nós temos que prestar atenção. Tem que ser de acordo com o Espírito Santo inspirou. E aqui está dizendo, nós sabemos o que o mundo jaz no maligno. Para que não caiamos na tentação de inverter as posições. Eu é que existo para servir a Deus. As reuniões de oração invertem. Deus é que existe para me servir. Querendo que Deus faça nossa vontade. E não que Ele faça a sua vontade em nós e através de nós, como Jesus diz. Pai, Jesus disse claramente que a vontade dele era diferente da do Pai. Afaste de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade, e não a minha. Ele deixou claro que a vontade dele não era a vontade do Pai naquele momento. Claro que ele não queria aguentar a ira de Deus Pai sobre ele, como homem. Mas, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Realmente Jesus estava disposto a obedecer o Pai sem reserva. A oração da fé acalmou o Senhor, que estava apavorado, aterrorizado, morrendo de medo. Ele voltou calmo. Olha, chega. Pode levantar. Vamos embora que o inimigo está chegando. Se não for uma oração da fé, ela vai servir de um bálsamozinho naquela reunião de oração. Quando chegar em casa, o pau quebra de novo e volta tudo ao que era. Ou no emprego, ou onde for. Onde é que está a sua tribulação? Não mudou em nada a situação. Só naquele momento ali, você toma uma pílulazinha de calmante chamada reunião de oração. Pronto, vai para casa. Outra semana, de novo lá. Mesma coisa. Problema, o mesmo. Não resolve nunca. O mesmo problema o tempo todo. Quantas pessoas eu conheço e conheci na minha vida de 67 anos dentro da igreja que vivem desse jeito. E o pastor estimula isso. Nós lemos aqui, não sou eu que digo o que eu acho, nós lemos aqui o que Paulo diz desses camaradas a Timóteo. São falsos. Até dizem que é para a glória de Deus, não sei o que, mas não é. Paulo está dizendo não é. Não sou eu que digo não. Então, meus filhos, prestem atenção. Nós precisamos saber que a oração da fé que Deus ouve, obviamente é aquela assistida pelo Espírito Santo. Como o homem Jesus, que naquela ocasião estava em pânico, a oração da fé que Deus ouve é aquela resultante dos ensinamentos do próprio Jesus, que mostrou como é que se vence a tribulação, a angústia, o temor, o pavor, o terror, entregando-se ao Pai. É a tua vontade, Pai. Eu sei o que é que está acontecendo. Eu sei o que é que vai acontecer. Eu tenho dito para os irmãos aqui o que é que vai acontecer. Aí os irmãos às vezes até brincam. Pastor, o senhor agora adivinha? Eu digo, não. Eu estou dizendo porque está escrito na Bíblia isso. Eu tenho dito para os irmãos aqui o que é que vai acontecer. E aconteceu o que eu disse que ia acontecer. Já aconteceu vários casos aqui. Vários casos, eu já disse. Irmão, olha,
vai acontecer isso, se você não mudar a sua atitude, se você não, vai acontecer isso com você, com seu filho, com a sua mulher, o que for, e aconteceu. Inclusive separação de casal, traição, filho desobediente desonrou o pai, tudo isso eu disse que ia acontecer, e aconteceu. Eu não estou vendo? Eu não estudo a Bíblia, eu não oro, eu não sei o que é que Deus disse. Pois é, Jesus sabia o que ia acontecer. E esta é uma conclusão lógica, irmãos. A oração sem base doutrinária, eu repito para vocês, a oração tem que ser oração no Espírito. Por isso que Paulo manda orar várias vezes, orai no Espírito. O que é isso? É orar de acordo com a orientação da palavra de Deus, que é a Bíblia. É isso que quer dizer orar no Espírito, não é falando em língua, esse bando de leso aí, essas besteirol todo, não. Orar no Espírito é orar de acordo com a orientação do Espírito Santo, conforme está na Bíblia. É isso. Então a oração sem base doutrinária é mais do que simples tolice. É mais do que um simples rito religioso, cultural que toda igreja tem. Detalhe, qualquer igreja tem. Seja de que denominação for, seja de que religião for. Toda religião tem seus ritos de oração. Todas. Inclusive falação em língua. Todas têm. Toda religião pagã, ou religião de mistério, ou religião tola, que se diz evangélica, tem o mesmo rito de falação de língua e o escambau. Vocês sabem que eu sou mestre nesse assunto. Eu estudei o fenômeno da religião. Então, meus filhos, não é uma simples tolice. Não é o cumprimento de um simples rito religioso, é muito pior, é idolatria. É idolatria, é um insulto à santidade de Deus, é um insulto à sabedoria de Deus, é um insulto ao poder de Deus, você achar que pode manipular Deus. Em obediência, pois, devemos orar como o Senhor Jesus ensinou, ordenou e demonstrou. Obediência que nos leva a discernir claramente o quanto precisamos vigiar, dependendo da situação, e orar, dependendo da situação. O quanto precisamos nos desenvolver em exercícios espirituais diariamente. Há 16 anos eu brigo com vocês aqui, muita gente já foi até embora. Quero reunião de oração, mas não obedece nada em casa, não cria os filhos em obediência, não tem um momento de ensino aos filhos em casa, não tem um estudo em casa, não tem nada. Há 16 anos eu cobro isso aqui. Quem já mudou nesses 16 anos? Nenhum. Aí quer reunião de oração. Já houve irmã que foi embora daqui porque não tem reunião de oração. E eu sei a vida dessa irmã. Eu conheço a vida dela, conheço a casa dela. Quer reunião de oração. Mas eu conheço a situação. Nós precisamos desenvolver, esse exemplo de Jesus, de ensinamento, desenvolver exercícios espirituais na dependência cada vez maior do Senhor, dependência que fica claramente comprovada quanto mais nós estudamos, quanto mais nós obedecemos. Segundo as Escrituras, e não segundo tradições religiosas, como eu botei no boletim. Esse é o ensinamento sobre oração. Nós vamos obedecer às Escrituras ou tradições religiosas? É assim, meus filhos, que nós precisamos viver, aprendendo nesse episódio terrível da vida do Senhor Jesus. Qual é o ensinamento que Ele nos dá aqui? O que foi que aconteceu? O que é que nós vemos aqui? Tem gente que diz que isso aqui foi uma reunião de oração de Jesus. Disse, foi não. Vocês estão vendo aqui claramente que não foi não. Ele nunca fez isso. Então que nós possamos viver com discernimento. Discernimento é a capacidade de julgar entre o certo e o errado. E eu não tenho como julgar entre o certo e o errado se eu não sei o que é o certo e o que é o errado. E a Bíblia nos diz que é pela prática da palavra que nós aprendemos a julgar não apenas o bem, como também o mal, como o nosso querido escritor aos Hebreus diz aqui,
5,14, mas o alimento sólido, ele está falando da palavra de Deus, é para os adultos, para aqueles que, pela prática da palavra, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra vai me dar condição de discernir. Discernir é julgar o que é que eu posso, o que é que eu não posso, o que é que eu tenho que fazer e o que é que eu não posso fazer. É a palavra de Deus, irmãos. Aí a minha oração será uma oração da fé, que vai jogar fora até o medo, dependendo da situação que eu estiver vivendo. Eu não orei ao meu Senhor, eu não sei o que é que está acontecendo, o Senhor me acalmou. A linha que Ele abriu de relacionamento direto com Ele, Ele me acalmou. Eu sei o que é que está acontecendo, o Senhor está no comando das coisas, embora a gente diga isso da boca para fora. Quando você ora, a oração da fé implica dizer oração no Espírito. Oração no Espírito implica dizer eu conheço a palavra de Deus. Aí sim, Ele vai me acalmar. Aconteça o que me acontecer, como Paulo diz, na escassez ou na fartura do pão, na pobreza ou na riqueza, na liberdade ou preso, não interessa. O Senhor está comigo. Nós temos que saber dessas coisas, meus filhos, a fim de que vivamos realmente para o louvor de Deus e não para uma autolouvação usando um Deus que não é o Deus da Bíblia. Que nós possamos realmente estudar, nos desenvolver em exercícios espirituais, oração, estudo, com os filhos, em casa, família, para que a gente tenha a capacidade de realmente viver para o louvor da glória de Deus. Amém.